Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Nelson, o teólogo Nelson. E feliz dia do professor, né? Que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. Eu fiz uma pesquisa aqui. Eu já fiz outras lives com esse assunto, baseado nesse tema. E aqui eu fiz um estudo agora bem aprofundado sobre a religião escraviza ou liberta. É um assunto super polêmico. Eu fiz acho que umas 2 ou 3 lives já, baseado no tema, né? Mas hoje nós vamos falar sobre essa situação aqui. A questão central, e eu pediria que você compartilhasse com outras pessoas, tá? Compartilha com outros aí. A questão central. Eu fiz uma pesquisa como um artigo científico, entenderam? Portanto, eu vou abordar situações aqui bem legais. Em que condições a religião funciona como mecanismo de dominação? Isto é, escraviza. E em que condições ela é fonte de autonomia, dignidade e ação libertadora? Em que condições ela liberta? As hipóteses possíveis aqui, a religião, ela pode funcionar tanto como um aparelho ideológico de dominação, quanto como força de resistência. O efeito depende de interpretações ou da instituição religiosa ou dos agentes, né? Efeitos sociais da religião são medidas por fatores econômicos, políticos e culturais. Não há efeito único e universal. Vejamos aqui as definições operacionais. O que é religião? Na realidade, a religião é um conjunto de crenças, um conjunto de rituais, narrativas e instituições que orientam sentido, ética, identidade e prática comunitária. Escravizar, no sentido social, é criar ou reforçar relações de poder que limitam a autonomia, naturalizam injustiças, submetem grupos à autoridade injusta ou impedem pensamentos críticos. Porque dependendo do grupo a que a pessoa pertence, ela não tem vez nem voto, ela não pode falar, ela não pode opinar. Simplesmente ela tem que ouvir o que aquele líder está ensinando, está pregando, e obedecer sem fazer questionamento. Uma vez que a pessoa faz questionamento, ela é tida como rebelde e ela é desligada do grupo. Libertar no sentido social é promover autonomia moral, solidariedade, consciência crítica, resistência a opressões e empoderamentos e transformação social. Eu estou aqui, queridos, falando como professor, como teólogo, como pesquisador, como psicanalista clínico, e por aí vai. Vejamos os quadros teóricos essenciais. Marxismo, Karl Marx, religião como ópio do povo. Inclusive, em uma das lives que eu fiz, eu destaquei bem sobre este assunto aqui, que agora eu só vou apenas lançar, né, falar um pouco. Que é um conceito vulgarmente resumido.
E Marx, ele viu a religião como expressão de sofrimento material e, ao mesmo tempo, viu a religião como ideologia que legitimina desigualdades. Aqui eu estou apenas pincelando. Se você quer saber mais sobre a religião como ópio do povo, entra no meu canal do YouTube, Nelson Alves de Andrade. Aí você vai ter uma explicação bem mais abrangente. Aí nós temos o funcionalismo. Emile Durkheim. Ele vê a religião como coesão social, símbolos e ritos que mantêm a solidariedade, nem essencialmente opressora, e tem função integradora, mas pode também reforçar normas que limitam as minorias. E na sociologia da religião, Max Weber, ele vê a religião e racionalização do mundo. Certas éticas religiosas, exemplo, ética protestante, que influenciam atitudes econômicas e sociais. E a religião, ela pode motivar práticas que geram autonomia individual ou estruturas de poder. Hoje eu sou um pastor, que eu já dirigi grandes igrejas no Brasil e fora do Brasil. Eu já trabalhei como missionário, eu já fui pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Naquela época eu era missionário na cidade de Caguaçu, no Paraguai. Aí também fiz missões na Argentina, no Uruguai, já fui professor de vários institutos teológicos, inclusive no Uruguai, em Artigas. Acho que é a cidade de Artigas. Eu fui passar um tempo ali, orientando pessoas, e deixamos ali um instituto bíblico formado para que as pessoas pudessem se preparar com a palavra de Deus. Vejamos teorias críticas e pós-estruturalistas. Foucault e seguidores. Olhar para como discursos religiosos participam de regimes de verdade, disciplinam corpos, moldam subjetividades e legitimam a autoridade. E nas perspectivas teológicas, nós temos a teoria da libertação, G. Gutiérrez, L. Buffon, etc. O cristianismo como chamado à denúncia da injustiça e a emancipação dos poderes, uso ilícito, explícito da religião como força libertadora. Deixa eu aumentar a letra aqui, uma pesquisa que eu fiz, né, com referencial teórico, com referências de consulta, etc. Porque eu estou operado de cataratas e graças a Deus eu estou bem melhor. Aí nós temos o conservadorismos teológicos, que enfatizam amplamente a obediência, ordem e autoridade, o que pode reforçar status quo. E hoje nós temos grandes nomes da religião, e participar hoje de uma comunidade eclesiástica virou status, né? Até status econômico. Vejamos os mecanismos pelos quais a religião pode escravizar. Prestem bem atenção aí. Legitimação moral da hierarquia. Doutrinas que naturalizam desigualdades. Ordem divina que pune questionamentos. Existem grupos que eles estabelecem determinadas regras, determinadas situações, que eles mostram um patamar de moralidade tão alto que nem eles mesmos podem cumprir. Os famosos fariseus da época de Jesus, né? Na época de hoje.
Aí nós temos aí o controle social e coerção institucional, punições sociais, como exclusão, culpa, maldição para conformidade. Se a pessoa não obedece, vamos dizer que seja proibido usar bigode ou barba, como muitos têm, muitos grupos aí. Se a pessoa não obedece, ela é excluída daquele grupo. Até eu fiz uma live falando sobre, acho que foi antes de ontem, Jesus, o maior psicólogo da história, mostrando que Jesus não excluía a ninguém. Ele aceitava a todos, ele abraçava a todas as pessoas. Sofia, você sempre está presente nas minhas lives. Muito obrigado, compartilhe aí. Está gostando do assunto? Então, muitas pessoas nesses grupos religiosos, eles são expulsos, é tirado o nome do rol de membros ou colocados de banco, o que alguns chamam de disciplina, outros falam colocar de banco, né? E também a repressão do pensamento crítico, estruturas educacionais religiosas que desencorajam questionamento científico ou crítico. Isto é, a pessoa não pode opinar, a pessoa não pode falar o que eu estou falando aqui, na realidade é uma controvérsia e dependendo do grupo eu teria que sair daquele grupo. Mas hoje eu estou com um ministério online, já faz mais de um ano, em que eu prego lá, nas minhas lives, de vários assuntos e de várias situações. Aliança com poderes seculares, igrejas que servem interesses do Estado, elite e reprimem dissenso. Gênero e sexualidade, discursos religiosos usados para manter papéis tradicionais e limitar direitos de mulheres e minorias. Nós sabemos que as coisas mudaram, o tempo muda. Não é o mesmo discurso de antigamente que eu tenho que fazer hoje em uma igreja, porque é complicado. E nós devemos respeitar todos os grupos sociais, todas as religiões. Por exemplo, você não vê nas minhas lives aqui eu falando contra nenhum grupo religioso. Aí vejamos aí a religião como mecanismo de dominação. Desde os primórdios da civilização, a religião, na realidade, ela exerceu um papel central na organização social, na legitimação de autoridades e na formação de valores. Entretanto, além de oferecer sentido e coesão, a religião também foi, e muitas vezes ainda é, utilizada como um instrumento de controle social e dominação, porque a liderança, ela domina, e as pessoas, elas endeusam o pastor, endeusam o líder, de tal forma que diz, não pode tocar no ungido do Senhor. E muitos usam essa expressão bem equivocada, porque pelo fato, entre aspas, de ser ungido do Senhor, ele pode fazer o que ele quer. Isto é, eu não posso falar sobre o erro dele porque eu estou escandalizando e ele continua errando. E as pessoas continuam seguindo aquele líder, não segue a Jesus. Essa função ocorre quando doutrinas, símbolos e instituições religiosas são manipulados para manter a obediência, justificar a desigualdade e desestimular a contestação. Isto é, eu não posso falar, eu não posso dar a minha opinião. Aí os estudos teóricos aqui, Karl Marx, a religião como ideologia, afirma que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o ópio do povo. Para ele, a religião nasce da alienação humana, e as pessoas, diante da miséria e da exploração, criam um mundo espiritual ilusório que oferece consolo. Porque as pessoas ficam naquela situação, né? Esse consolo, porém, mantém as pessoas submissas, pois direciona suas esperanças ao céu, enquanto aceita a injustiça na terra.
Isso é o que nós vemos muito atualmente, e nós vivemos um grande momento de apostasia religiosa. A religião, portanto, legitima a ordem social desigual e serve aos interesses das classes dominantes, porque somente o líder, somente a classe dominante é que tem um poder aquisitivo muito alto e coloca na mente da pessoa que ela é amaldiçoada, ela não leva o dízimo, não leva a oferta, e ali ela leva dinheiro, existe a barganha da fé, a mercadologia da fé, e isso é bem complicado. Exemplo, durante séculos, a escravidão ela foi justificada com base em leituras religiosas. Maldição de Cã, por exemplo, vendo como a vontade divina. Aí nós temos Max Weber, Legitimação do Poder. Ele destaca que a religião fornece legitimidade social ao poder político. Gente, não saia daí porque você vai gostar da minha palestra. Ele distingue 3 tipos de autoridade: tradicional, racional legal e carismática. E a religião frequentemente sustenta a autoridade tradicional, rei ungido, sacerdócio hereditário, ou carismática, profetas, líderes messiânicos, aquilo que eu já falei. Então tem aquela liderança, e aquela liderança também torna-se vitalícia. Ninguém pode mexer naquele líder, naquele sacerdote, naquele pastor ou naquele missionário. Assim, o poder religioso não domina apenas pelo medo, mas pela crença na legitimidade de controle. Exemplo, monarquias teocráticas, como o absolutismo europeu, nas quais o rei era escolhido por Deus, dificultando qualquer oposição. Gente, eu fiz realmente um apanhado, eu fiz uma pesquisa em várias fontes, em vários sites, e estou aqui transmitindo para vocês aquilo também que eu acredito, aquilo que eu creio. No final eu vou falar sobre Jesus. Emily Durkheim, ele fala sobre o controle social e a coesão. Durkheim via a religião como uma força de coesão social. Mas essa coesão pode implicar conformismo, isto é, a pessoa aceita, não dialoga, não fala nada. Rituais e crenças modam o comportamento coletivo e determinam o que é considerado normal ou desviante. Só aquele grupo está correto, por isso tem a origem das seitas. A pessoa não concorda com determinada situação, ela sai e funda um outro grupo, funda uma outra seita, e as pessoas, elas seguem aquele grupo. Assim, a religião atua como um mecanismo de disciplina e de controle moral, regulando condutas e punindo simbolicamente quem se afasta das normas. A pessoa, ela é punida porque ela não obedece, como eu já disse, ela é excluída ou ela passa determinado tempo numa disciplina ou de banco e não ocupa nenhum cargo na igreja, nem sequer pode dar um testemunho. Exemplo, sociedades em que a transgressão religiosa é equiparada à traição social. E aquela pessoa que pecou, aquela pessoa que desobedeceu, ela é considerada um pecador, ela é considerada um herege, ela é considerada um traidor. E eu pergunto, quem não peca? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Aí nós temos Michel Foucault, Religião e o Biopoder. Foucault, ele ajuda a entender como a religião se insere nas teias de poder que moldam corpos e mentes. Ele descreve o poder disciplinar e o biopoder, formas de controle que operam não apenas pela repressão, mas pela produção de subjetividades. A religião, ela pode, na realidade, participar desses mecanismos ao regular sexualidade e gênero, definir o que é pureza e impureza, vigiar consciências
por meio da culpa e da confissão. E daí, Sofia, está gostando aí? Já conhecia? Já assistiu alguma live minha nesse teor? Exemplo, a doutrina do pecado usada para regular comportamentos íntimos, implorando vergonha e submissão. E a pessoa, ela é até exposta ali no meio do grupo para expor o pecado daquela pessoa e, a comunidade decide quanto tempo, né, ela vai ficar separada ali da comunidade. Então vejam bem, nos mecanismos aí nós temos a autoridade sagrada, que são líderes religiosos, são tratados como portas-vozes divinos inquestionáveis. Eles não podem ser questionáveis. E o efeito social inibe o pensamento crítico. Graças a Deus pela internet que nós podemos falar, né? Depois, aí nós temos culpa e medo. O uso do medo do castigo eterno para obter obediência. Se você não obedecer tal regra, você está condenado ao fogo do inferno. É o que as pessoas falam. O efeito social é uma submissão psicológica e moral. Interpretação exclusiva. Apenas autoridades podem interpretar textos sagrados. Isto é, apenas o líder pode falar em nome de todos, e todos têm que ouvir e baixar a cabeça e obedecer. Isto implica em uma limitação da liberdade pessoal. Alianças com o poder político. Igrejas e estados se apoiam mutuamente. Aqui nós temos efeito social, legitima injustiças e desigualdades. Rituais de submissão. Gestos simbólicos, ajoelhar-se, confissão pública. A pessoa tem que seguir aquela regra. E o efeito social é a internalização da inferioridade. Vejamos aqui a religião e dominação histórica. Vejam que eu fiz todo um apanhado, eu estou levando vocês a compreenderem toda essa situação, e lá no final eu vou falar sobre o que Jesus pregava na religião, né? No mundo antigo, impérios mesopotâmicos, egípcios e romanos justificavam o poder dos reis por ordem divina. São separados por Deus, são escolhidos por Deus. E a religião garantia ordem e obediência, reforçando a hierarquia entre governantes e governados. Na Idade Média, o cristianismo institucional europeu concentrou poder na igreja e legitimou monarquias. Isso daria mais uma live para nós falarmos sobre o cristianismo na Idade Média, né? Isso nós estudamos em História da Igreja. O feudalismo foi sustentado por discursos religiosos sobre vontade divina. Quem questionava era perseguido como herético. E vocês observam que nós temos a famosa Inquisição. Muitos cristãos foram realmente condenados, né? Colonização e escravidão. A colonização das Américas e da África foi justificada em nome da salvação de almas. E a religião funcionou como um instrumento ideológico de conquista, impondo valores europeus e suprimindo as culturas nativas. Aí nós temos as cruzadas, né? O movimento da história das cruzadas. É bom que vocês escutem, que vocês estudem. Tem muitos filmes que falam sobre tudo isso. E eu tenho mestrado, doutorado e PhD em teologia, e justamente as minhas dissertações em PhD foi justamente sobre a história do cristianismo. Mas dominação moderna e contemporânea, mesmo em sociedades laicas, grupos religiosos podem influenciar leis e políticas, controlando corpos, direitos reprodutivos, sexualidades, etc. Apenas estou jogando o assunto. A religião é usada por governos autoritários para legitimar nacionalismos e repressão. Vejam aqui a dimensão psicológica da dominação religiosa.
Culpa internalizada. O indivíduo acredita que pensamentos errados são pecados, desenvolvendo autocensura. Gente, quem não peca, quem não tem pensamentos impuros, e vou falar sobre Jesus, mas Jesus ele veio justamente tratar com a questão interna do coração da pessoa, dos pensamentos, né? E medo do castigo eterno, medo do inferno mantém as pessoas conformadas. Prega-se realmente o inferno. Na realidade, eu creio no inferno como diz a Bíblia, né? Para algumas doutrinas, o inferno é simplesmente a sepultura, mas eu creio como realmente diz a palavra de Deus. E o diabo será lançado no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, né? A Bíblia diz isso. A dependência emocional, o fiel depende da aprovação do líder espiritual. Então vejam, a pessoa ela é controlada pela liderança. Eu não uso barba, eu não uso bigode, porque a liderança ou a doutrina da igreja não permite. E logo, se eu desobedecer, eu estarei pecando. Serei excluído ou serei disciplinado. E se eu fizer, eu me sinto culpado. Eu, por exemplo, eu uso bermuda, eu vou à praia e eu uso a roupa para ser usada na praia. Não vou de paletó e gravata. Uma vez eu fui chamado pela liderança porque eles viram a minha foto no Facebook porque eu estava com roupa de praia, né? Foi um problema. Dissociação crítica. A fé é usada para evitar questionar injustiças reais. Deus quis assim. Então a pessoa se conforma. Deus quer dessa maneira. Não, Deus não quer dessa maneira. A Bíblia diz que o Senhor nos libertou dessas maldições. Esses mecanismos reforçam a servidão voluntária. Conceito de Ethne de la Boétie. O dominado acredita que servir é virtude. Casos concretos e exemplos contemporâneos. Fundamentalismos religiosos promovem obediência cega e negam o direito das minorias. Essa obediência cega porque a pessoa ela não pode questionar, ela não tem que questionar, não é? Seitas abusivas usam manipulação psicológica e isolamento para controlar adeptos. Teocracias, exemplos, regimes islâmicos radicais, onde a lei religiosa suprime a liberdade de expressão e direitos civis. Populismos religiosos, líderes políticos usam linguagem religiosa para manipular massas. Isso nós vemos até religiões aí em que as pessoas tiveram até um suicídio coletivo. Pesquisem e vejam. Resistências internas, vozes contra a dominação. Mesmo dentro das religiões, há sempre correntes libertadoras. Aí nós temos os profetas bíblicos, que eles denunciavam as injustiças sociais dos reis e sacerdotes, mesmo naquela época, quando você estuda a história dos reis e sacerdotes, a história dos juízes, a história do povo de Deus, aí você vai observar que mesmo os sacerdotes, eles cometiam um pecado, e nós temos vários profetas que denunciavam, na realidade, não aceitavam o erro dos sacerdotes. Sim, é isso que a religião faz, ok? Eu sou um religioso diferente, tá? Mas depois eu vou falar sobre o que Jesus faz na vida da pessoa. Nós temos Jesus, ele enfrentou as elites religiosas do seu tempo, criticando a hipocrisia e o legalismo. Sim, meu amigo, concordo completamente contigo. Por isso que eu estou aqui ensinando isso aqui, tá? Mas cada um tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, eu estou falando sobre isso, que eu acredito, que eu creio, que eu pesquisei. Sou uma pessoa de uma mente aberta, considero-me, e não aceito determinadas situações, eu me retiro do grupo, ok? Como me retirei de um agora há pouco, não quero falar sobre isso. Aí nós temos a teologia da libertação, que a América Latina reinterpretou o cristianismo. Está me dando uma dor aqui, ó.
reinterpretou o cristianismo em favor dos pobres e oprimidos. Movimentos feministas e antirracistas religiosos lutam contra a dominação patriarcal e colonial dentro das igrejas. Isso realmente é muito bom. Esses movimentos mostram que a religião não é apenas dominação, mas também campo de disputa de poder e de libertação. Isso é óbvio, isso é claro, eu não posso negar. A religião, enquanto fenômeno social, pode ser usada para libertar ou para dominar. Quando ela é apropriada por elites políticas ou sacerdotais, ela justifica as desigualdades, controla corpos e consciências e cria uma dependência simbólica. Mas quando reinterpretada criticamente, sim, deixa eu ver, José Santos. Você é de onde, meu querido? Sim, as pessoas são manipuladas pelo medo. É o que eu falei aqui, né? Medo disso, se você não fizer, você vai adoecer, você está amaldiçoado. Seria já uma outra live, né? Mas quando ela é reinterpretada criticamente, a partir do amor, da justiça e da dignidade humana, ela pode transformar-se em força ética de emancipação. Portanto, o desafio contemporâneo é desmascarar os usos ideológicos da religião e recuperar sua dimensão original de espiritualidade libertadora. Eu sou uma pessoa que estudo bastante. Isso aqui é um artigo científico, ok? Isso aqui eu fiz nos moldes de um artigo científico. Isto é, uma pesquisa baseada em filósofos, baseada em pesquisas, ok? Deixa eu ver mais aqui. Eu tenho algumas referências já aqui que eu já posso citar, mas eu vou continuar. Karl Marx, que é crítica da filosofia do direito de Hegel, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber, As Formas Elementares da Vida Religiosa, Emily Durkheim, Vigiar e Punir, A Vontade de Saber, Michel Foucault, Etienne de la Boétie, Discurso da Servidão Voluntária, Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, Perspectivas de Buff, Leonardo Buff, Igreja, Carisma e Poder, Karen Armstrong, Em Nome de Deus, o Fundamentalismo no Judaísmo, Cristianismo e Islã. Então vocês observem que são tudo referências, eu vou estar citando aqui, né, no meio do trabalho e também no final do trabalho, da pesquisa. Mecanismos pelos quais a religião pode libertar. Sentido e resiliência psicológica, crenças que ajudam a enfrentar sofrimento e trauma. Movimentos sociais e solidariedade, igreja, templo como espaço de organização política, movimentos abolicionistas, movimentos civis, ética transformadora, doutrinas que provocam justiça, cuidado com o pobre e a dignidade, educação e o serviço social, instituições religiosas que promovem alfabetização, saúde e assistência. Tem muitos grupos religiosos que fazem coisas boas, né? Subversão cultural, reinterpretar textos sagrados para questionar estruturas de poder, leitura feminista, antirracista, prós-pobres. As pessoas estão lutando, as pessoas estão batalhando, e hoje principalmente com a internet, né? Formação de sujeitos autônomos, práticas espirituais que promovem agência, oração, meditação, discernimento. As pessoas estão lutando, as pessoas estão batalhando, igual eu estou fazendo aqui. Estudos de caso, síntese analítica, vou apenas citar aqui. Religião, escravidão, colonialismo, em muitos contextos, justificativas religiosas foram usadas para escravizar povos, mas há também religiosos que lideram abolicionismo.
Igrejas na luta por direitos civis, exemplo, lideranças religiosas no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, religião como motor de libertação. E a teologia da libertação na América Latina, exemplo claro de uso da fé para a transformação social e denúncia das elites. Fundamentalismo e autoritarismos contemporâneos em certas conjunturas, religiões conservadoras alinharam-se a regimes autoritários, restringindo liberdades. Aí nós temos aqui a evidência empírica, né? E impactos sociais. Saúde mental. Estudos apontam benefícios de apoio comunitário religioso, redução da ansiedade, sentido, mas também efeitos nocivos quando há culpas excessivas ou a exclusão. Eu fiz uma live também falando sobre isso, falando sobre saúde mental. O capital social, redes religiosas frequentemente promovem coesão social e ajuda mútua, porém podem reduzir confiança intergrupal quando altamente sectárias. Vocês me desculpem aí, porque de vez em quando estou falando uma palavra errada, ou talvez trocando alguma palavra. Eu passei por uma situação muito complicada, assim, de um estresse, de um esgotamento muito forte, e isso me trouxe algumas consequências, porém eu estou me autopoliciando, ok? Política pública, filiações religiosas influenciam atitudes civis, se podem fomentar engajamento cívico ou conservadorismo que limita direitos. Observe aqui agora a palavra conservadorismo, né? Quando a palavra é muito longa, e eu não tinha esse problema, eu observei que isso aconteceu, isso faz uns 8 dias. Observação: para trabalhos acadêmicos, recomenda-se revisão sistemática de literatura empírica para citar estudos específicos. É necessário, então, citar fontes, necessário pesquisar esses filósofos que eu falei aqui, né, ou historiadores. E metodologia para investigar a questão, uma abordagem mista, combinar análise histórica, entrevistas etnográficas, analisar documentos, textos sagrados, sermões e dados quantitativos sobre saúde, educação, atitudes políticas. Eu aqui estou até ajudando aí a vocês que fazem faculdade, quem faz, por exemplo, ciências da religião, outro curso que possa, né, pesquisar. Eu estou dando aqui um caminho que vocês podem fazer uma pesquisa top, né? Uma tese de mestrado, unidade de análise, níveis micro, indivíduo, né? Mesmo analisando comunidade, analisando igrejas, analisando o Estado, sistema religioso. Variáveis a considerar: doutrina teológica, grau de hierarquia institucional, laços com o poder político, o perfil socioeconômico dos fiéis, o gênero, a raça, a etnia. Tudo isso, quando você vai fazer uma pesquisa, você pode pesquisar sobre a igreja, sobre a religião, a fundação da igreja, o fundador da igreja, o credo daquela igreja, o que eles pregam, como as pessoas se comportam ali. Tudo isso, gente, é uma pesquisa muito vasta e que você pode realmente desenvolver um trabalho maravilhoso. Na minha live aqui, eu estou não somente trazendo um despertamento, porém como um professor, né? Como o professor Nelson, e eu sou professor de língua portuguesa e inglesa. Você pode fazer um trabalho acadêmico maravilhoso, um artigo científico maravilhoso, ok? Discussão crítica, síntese. A religião não é unívoca, funciona simultaneamente como fonte de consolo, coesão e sentido, e como instrumento de poder e reprodução social. Resultados dependem, né, dos interpretantes, dos líderes ali. Deixa eu ver quem entrou aí. Carlos Andrés, tudo jóia? Dos textos, das práticas, do contexto histórico
e arranjos institucionais. É inadequado afirmar de forma absoluta que religião sempre escraviza ou sempre liberta. Nós não podemos levar isso ao pé da letra. Podemos estudar, dialogar, analisar e chegarmos a uma conclusão. O mais útil é identificar condições e mecanismos que produzem cada efeito. Portanto, não seja aquela pessoa que você já vai... vejam que o título do meu trabalho, deixa eu voltar aqui bem no início, estudo aprofundado, a religião escraviza ou liberta. Aí você vai ter uma resposta de acordo o teu insight, de acordo com aquilo que você pode compreender ou pode aceitar, conforme eu estou explicando, ok? Vamos continuar aqui. Compartilhem com outras pessoas. E aí, se você vai fazer um trabalho acadêmico, um TCC, você faz a tua introdução. Agora estou falando para aqueles que fazem faculdade, que querem fazer que fazem um TCC, você tem uma introdução, um problema, uma hipótese, você tem uma revisão bibliográfica. No caso aqui, vejam que o meu trabalho que eu estou fazendo aqui é um TCC. Eu estou expondo uma pesquisa que eu fiz. Quem te pediu? Ninguém. Eu imaginei. E a revisão bibliográfica, nós falamos aqui de Marx, Durkheim, Weber, Foucault, Teologia da Libertação e outros estudos empíricos. A metodologia que eu usei aqui foi uma pesquisa, né? Design, amostragem, instrumentos. Falei sobre um contexto histórico, descritivo, algumas análises de casos, discussão, mecanismos, implicações, e vou chegar a uma conclusão. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou expondo uma pesquisa científica que eu preparei, que eu fiz, que eu acho top. E perguntas orientadoras para uma investigação seminário: quais interpretações teológicas têm sido usadas para justificar opressões históricas? Isso é muito bom, você fazer essas perguntas e pesquisar. Em que termos comunidades religiosas criam capacidades políticas de resistência? Como líderes religiosos podem ser responsabilizados quando validam abusos de poder? Quais práticas religiosas fomentam a autonomia e pensamento crítico? Isso aqui são perguntas que depois eu dar uma olhada novamente e eu posso preparar o que? Aqui dá o quê? Mais 5 lives, né? Dessas perguntas orientadoras aqui. Aqui eu tenho uma biografia enorme, consultada. Eu já falei Karl Marx sobre religião, Emily Durkheim, as formas elementares da vida religiosa, Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo, Michel Foucault, textos sobre o poder e discurso, Gustavo Gutierrez, teologia da libertação, Leonardo Bourth, textos sobre religião e justiça social, Karen Armstrong, histórico panorâmico e sobre religiões, e autores contemporâneos em sociologia da religião e estudos empíricos. Busque, na realidade, incentivar interpretações críticas e contextualizadas de textos sagrados, promover transparência e prestação de contas em instituições religiosas, isso é muito interessante. Fortalecer a educação crítica dentro da comunidade, a leitura da Bíblia, teológica, formação, tal e tal. E a religião, ela na realidade, queridos, ela tem um papel, tem um potencial libertador quando, a religião tanto tem potencial libertador quanto potencial opressor. O diferencial é histórico e prático. Quem interpreta, quem organiza, quem exerce autoridade e como as comunidades se relacionam com estruturas sociais. E se você vai se aprofundar nesse assunto, faça uma boa pesquisa, tá?
e monta um plano de pesquisa, uma metodologia, os instrumentos, prepara uma palestra, prepara um seminário. Agora, vamos ao ponto final aqui. Que tipo de religião Jesus pregava? Ok? Vejamos aqui o contexto histórico. Continuam aí, pessoal? Continuam gostando? Tem 1000 coraçõezinhos aí, né? Contexto histórico e religioso da época de Jesus. Jesus ele viveu na Palestina do século I, dentro do judaísmo. Não fundou uma nova religião durante a sua vida. Então, observem bem, Jesus ele não fundou uma placa de igreja. O povo judeu estava sob o domínio romano. E a religião judaica era profundamente ligada à lei, ao tempo e às tradições. E naquela época, havia vários grupos religiosos. Nós temos os fariseus, tá? Eu tenho vários livros aqui na minha casa, inclusive a história dos hebreus eu tenho. Eu não sei onde está agora, senão eu ia buscar para mostrar para vocês, não vou parar a live aqui para procurar o livro. Mais ou menos eu sei onde está. Tenho vários comentários bíblicos, vários livros, né? Eu deveria ter olhado isso antes. Então os fariseus, eles enfatizavam a pureza ritual e o cumprimento da lei Torá. Super exigentes, super legalistas. Tem fariseu na época de hoje? Claro que tem. Nós temos os saduceus, que era a classe sacerdotal ligada ao templo de Jerusalém e ao poder político. Os essênios, que era um grupo ascético que vivia isolado, esperando o fim dos tempos. Os zelotes, grupo revolucionário, que via a luta armada como forma de libertar Israel. E foi justamente nesse ambiente que Jesus apareceu com uma mensagem profundamente espiritual, ética e libertadora, questionando estruturas religiosas e políticas da época. O tipo da religião que Jesus pregava, Jesus não criou uma religião institucional. O que ele anunciou foi o reino de Deus, um projeto de vida e de transformação interior e social. Religião do coração, não do ritual. Ele dizia, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Jesus ele criticava as práticas religiosas externas, feitas apenas por aparência, e valorizava a sinceridade interior. Por exemplo, eu uso bermuda, eu saio na rua de bermuda. Eu sou criticado por isso. Isso não passa de verdadeiros fariseus, né? Eles substituiu a religião do medo pela religião do amor e da misericórdia. Não é religião de regras, mas de relacionamento. O foco é a intenção e não o rito. Religião da liberdade e da consciência. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus libertava as pessoas do legalismo e das amarras religiosas que as oprimiam. Ele rompe com a ideia de que só o sacerdote ou o templo garantiam acesso a Deus. Para Jesus, o ser humano é templo de Deus. A fé é pessoal e consciente. O amor e o perdão valem mais do que sacrifícios. O sábado, lei, existe para o homem, não o homem para o sábado. Marcos 2,17. Ele pregou a religião da misericórdia e do serviço. Misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 9,13. Jesus acolhia os excluídos, pecadores, mulheres, doentes, estrangeiros, pessoas que a religião oficial marginalizava. Uau, eu estou feliz, eu estou contente pelo conhecimento que Deus me ajudou a pesquisar aqui. É claro que não é a primeira vez, é claro que eu não estou tendo esse conhecimento agora. Ele transformou a religião
em instrumento de inclusão e dignidade humana. A prática da fé se expressa em serviço, em compaixão, em justiça. Aí nós vemos na parábola do bom samaritano. Ele pregou a religião do reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Essa é a essência da pregação de Jesus. O reino de Deus não é um lugar físico, mas uma nova forma de viver segundo o amor, a justiça e a fraternidade. Não é a placa de uma igreja, meu querido. Os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai em espírito e em verdade. Características: Deus como Pai amoroso, não como um juiz cruel, carrasco. O ser humano como irmão, não como inimigo. A fé como força de transformação, não submissão cega. Religião sem poder e sem dominação. Jesus não buscou criar instituições poderosas. Ele recusou títulos políticos e religiosos e ensinou o serviço humilde, bem diferente de hoje, né? Eu sou o profeta. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de Deus, né? O servo de todos. Marcos 9,35, ele desmonta a lógica da dominação, seja política, seja econômica ou religiosa, substituindo-a pela lógica do amor e do serviço. Aí nós vemos aí em contraste a religião dos fariseus e os sacerdotes. A religião oficial da época era a religião, né? A religião de Jesus, baseada em leis e ritos, era a religião deles. E a religião de Jesus era baseada em amor e compaixão. A religião oficial da época é um Deus distante, um Deus acessível só pelo templo humano. E com Jesus, Deus presente, né? A religião da época oficial, exclusão de impuros e pecadores. E com Jesus, inclusão e acolhimento. A religião da época, obediência cega à tradição. E com Jesus, consciência e liberdade interior. A religião oficial da época, ênfase no medo e castigo. E com Jesus, ênfase na misericórdia e no perdão. Gostaram? A fé de Jesus como libertação. A religião de Jesus é libertadora porque liberta da culpa, oferece o perdão de graça e é incondicional. Liberta do medo, Deus é Pai, Deus não é um tirano. Liberta da opressão, todo ser humano tem valor e tem dignidade. Liberta da hipocrisia, a fé sem amor é vazia, a fé sem obras é morta. Liberta das estruturas injustas, convida-nos a uma transformação social. Em outras palavras, Jesus pregava a religião da liberdade interior, da responsabilidade ética, não uma religião de dominação e obediência cega. Vejamos aqui o cristianismo após Jesus. Após sua morte, os seguidores de Jesus organizaram comunidades simples, centradas na partilha e na fraternidade. Com o tempo, porém, o cristianismo foi se institucionalizando e, em alguns períodos históricos, reapropriou formas de poder e controle, algo bem distante da mensagem original do Nazareno, e nós estamos bem distantes. Assim, podemos dizer que Jesus pregou uma espiritualidade libertadora, mas a religião institucional posterior, em certos contextos, voltou a reproduzir estruturas de denominação. Jesus não fundou uma religião de rituais ou dogmas, mas anunciou uma experiência de fé viva, baseada em amor, em justiça, em liberdade, em comunhão com Deus e com o próximo. Sua religião é, na verdade, um caminho de transformação interior e social. O oposto da religião
que oprime e que manipula. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 ao 39. Essa é a essência da religião de Jesus. A religião do amor que liberta. E nós temos aí Jesus e a religião do reino entre fé e libertação. Estamos chegando ao final. E ao longo da história nós vemos muitas religiões que foram marcadas por rituais, por leis e instituições que, em vez de libertar, acabaram por oprimir consciências e limitar a fé. E Jesus de Nazaré ele surge nesse cenário propondo algo radicalmente novo, a religião do reino de Deus, que não é uma religião de poder, mas um caminho, o de libertação interior e social. E o tema central de sua mensagem não foi o culto nem a lei, mas o reino de Deus, uma nova forma de viver, baseada no amor, na justiça e na reconciliação. E justamente, queridos, este estudo nosso aqui, ele buscou compreender que tipo de religião Jesus viveu, o que ele anunciou, o que ele fez, e como sua fé se relaciona com a libertação integral do ser humano. E Jesus nasceu justamente no judaísmo, no século I, sob a dominação do Império Romano. E a religião estava centrada no Templo de Jerusalém, que era o símbolo da presença de Deus, e na lei, Torá, e nos seus intérpretes, que nós já falamos aqui dos escribas e fariseus, em práticas de rituais de pureza, de sacrifícios e dízimos. Entretanto, para grande parte do povo, essa religião havia se tornado pesada, excludente e elitista. Os pobres, os doentes, os pecadores eram considerados impuros e afastados da comunidade. E é nesse contexto que Jesus anunciou: o reino de Deus está próximo. Mateus capítulo 1, versículo 15. Uma mensagem que reinterpreta radicalmente a fé e rompe com os sistemas de denominação religiosa e social. E nós vemos o reino de Deus como tema central da pregação de Jesus, que não é um reino político nem de instituição religiosa. É a presença ativa de Deus na vida das pessoas e na transformação do mundo. E o reino de Deus, ele tem uma soberania baseada no amor divino. E o reino de Deus está em nossos corações. Quais são as características desse reino? Libertação dos oprimidos. Jesus cura, acolhe e devolve dignidade. Lucas 4, 18. A inclusão dos marginalizados. Publicanos, mulheres, leprosos, estrangeiros. Todos são convidados a sentarem-se à mesa. É um reino de justiça e paz. O reino confronta as injustiças e propõe a reconciliação. E a conversão do coração do ser humano. Não apenas uma mudança externa, mas uma transformação interior. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E a fé, segundo Jesus, é uma fé de confiança, é uma fé de relação, não é uma fé ritualista. Para Jesus, a fé não é adesão a doutrinas, mas confiança viva no amor de Deus. É entrega, não submissão cega, é relação, não é ritual. A tua fé te salvou, Lucas 7,50. A fé que é liberta, uma fé autêntica, uma fé que livra da culpa e do medo, rompe com a dependência de autoridades religiosas, leva o ser humano a ter uma relação direta com Deus. E ele critica o legalismo. Jesus denuncia a religião dos fariseus, que exigia sacrifícios, mas esquecia da misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício. Sua fé substitui o Deus do castigo pelo Deus da compaixão, que ensina que o verdadeiro culto a Deus é o amor ao próximo. E a religião do reino, ela tem um caminho de libertação. Jesus, ele viveu uma espiritualidade transformadora, libertadora, que rompe com toda forma de dominação religiosa, política e moral. Ele promove uma libertação pessoal, uma cura interior. Ele promove o perdão, ele promove a reconciliação.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele promove uma libertação social. O reino de Deus é também uma transformação das estruturas injustas. Jesus, ele denuncia os ricos opressores e anuncia bem-aventurança aos pobres. A comunidade do reino é uma comunidade fraterna, solidária e igualitária, que oferece libertação espiritual. E o reino rompe a imagem de um Deus distante e severo. Deus é Pai, Deus é misericordioso, e todos somos filhos de Deus. Essa visão destrói o medo e a dominação que a religião institucional alimentava. Jesus se opôs totalmente, frontalmente, aos sistemas que usavam a fé como instrumento de poder. E sua crítica, eu estou terminando, atingiu o templo como centro de exploração econômica. Ele chamou o covil de salteadores. Os líderes religiosos que impunham fardos pesados ao povo e as leis religiosas usadas para excluir. Enquanto a religião dominante escravizava, Jesus propunha uma fé que libertava, uma religião de coração que conduz à comunhão e não à culpa. A comunidade do reino é uma comunidade de fraternidade. E após a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus, seus seguidores formaram pequenas comunidades baseadas em partilha de bens. Atos 2, 44 ao 45. Solidariedade e oração. Ausência de hierarquia opressora. Igualdade entre homens e mulheres. Essas comunidades eram sinal visível do reino, vivendo a fé como prática libertadora. Então, queridos, Jesus uniu fé e libertação, mostrando que não há verdadeira espiritualidade sem justiça e nem verdadeira fé sem amor. E o mundo contemporâneo, ele ainda sofre com formas modernas de dominação religiosa, manipulação política da fé, fundamentalismos, intolerância e mercantilização do sagrado. E a religião do reino de Deus continua sendo um projeto revolucionário. Ele coloca o amor acima da lei, a liberdade acima do dogma, a dignidade humana acima de qualquer sistema de poder. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E terminando, Jesus não fundou uma religião institucional. Ele inaugurou um movimento espiritual e ético onde fé e libertação se unem. E a religião do reino é a experiência viva de Deus que transforma o coração do indivíduo e transforma a sociedade. A fé, sua mensagem continua atual. A fé que não liberta é alienação. A religião que oprime trai o evangelho. E o verdadeiro reino de Deus começa quando o amor se torna ação. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e enviou-me para libertar os cativos. E assim, Jesus é o rosto libertador de Deus. E sua religião, a religião do reino, é o caminho da fé que liberta o ser humano em todas as dimensões, espiritual, moral e ética. E vou citar aqui mais algumas referências: a Bíblia Sagrada, os Evangelhos Sinóticos e João. E nós temos aí essas referências maravilhosas que nós falamos para vocês, ok? Outras referências. Que Deus ajude, que Deus abençoe de uma forma toda especial. Que Deus possa nos ajudar. Deixa eu ver a minha live, não sei o que está acontecendo aqui.
Que Deus abençoe a todos, ok?